Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos continuar a nossa linha de raciocínio com as propriedades dos vetores. Então, nós temos a adição agora de dois vetores. Eu tenho aqui uma listinha de como fazer, quais os passos percorrer para eu conseguir fazer a adição desses dois vetores. Então, o primeiro passo é juntar a origem dos vetores. Então, eu vou traçar essa linha aqui, que é como se eu juntasse os dois vetores. Eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. O vetor V1 sai do ponto A e vai para o ponto B. E o vetor V2, aqui o V2, ele sai do ponto B e vai até o ponto C. A segunda indicação diz que é para traçar uma linha paralela a cada um dos vetores, formando assim uma figura geométrica que nós chamamos de paralelogramo. Então, eu vou pegar aqui o vetor V1, ele está exatamente nessa posição aqui, com essas orientações, com essas coordenadas. Então, eu vou traçar paralelo a ele uma linha. Minha linha não está muito certinha porque eu estou fazendo com o mouse, mas espero ter uma caneta mouse logo em breve. Para o vetor V2, eu vou traçar outra linha paralela a ele. Eu vou traçar bem aqui, ó. Pá. Então, eu vou formar, além do ponto A e do ponto B, eu vou estar formando um outro ponto D e um outro ponto C. E esses dois pontos são fundamentais para que você adicione esses dois vetores aí. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar isso aqui que tá. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Tá, deixa assim mesmo. Então, eu vou somar o vetor V1. Quem é o vetor V1? Primeiro eu preciso saber quem ele é. O vetor 1, ele é o ponto A, justamente esse trajeto que eu fiz do ponto A ao ponto B, que é idêntica. Esse símbolo aqui é um símbolo matemático que significa a mesma coisa que igual. Eu só quis colocar bonitinho aqui e coloquei identicamente igual. Então, o ponto AB é identicamente igual ao ponto DC. É ou não é? É, porque eu vou do ponto A ao ponto B aqui, eu tracei uma linha paralela do ponto D ao ponto C aqui, que tem exatamente a mesma dimensão do ponto AB. Então, dessa distância, melhor dizendo, dessa distância AB. Então, a distância AB é identicamente igual à distância DC. É ou não é? Logicamente que é. Quem olha aqui a distância entre D e C diz que a distância é a mesma que A e B. Ok. A gente faz a mesma coisa para o vetor V2. Então, o vetor V2 é identicamente igual aos pontos, a distância entre B e C, é ou não é? É, B e C, tá aqui a distância entre B e C. Essa distância aqui é ou não é identicamente igual à distância AD? É, as duas são iguais. Então, eu digo que a distância entre o ponto B e o ponto C, tá aqui, ponto B e ponto C, é identicamente ao ponto A, que o vetor V, quem é o V? O somatório. Vou tentar escrever aqui, parece que eu estou na primeira série.
Então, o vetor V, que é o vetor soma, ele é identicamente igual ao vetor a distância entre o ponto A e o ponto C, ou seja, o vetor AC, que é justamente essa seta inicial aqui que eu fiz juntando os pontos A e C, o ponto inicial e o ponto final. Em certos pontos a gente trabalha a velocidade como a velocidade final, que seria como se eu dissesse que a velocidade final fosse C e a inicial fosse A. Só que eu não fiz esse percurso direto como está aqui. Eu vim até aqui no quebra-mola, freiei, reduzi, houve uma desaceleração, e aí mas a gente não quer saber de aceleração, a gente quer saber de velocidade. Então, velocidade é a variação da distância pela variação do tempo. Então, eu vou estar que ao longo, deixa eu achar o cursor aqui, ao longo do tempo eu vou estar mudando a direção, a distância, melhor dizendo. Ao longo do tempo eu vou estar mudando a distância. Parei bem aqui, depois ao longo do tempo mudei de novo, ao longo do tempo mudei de distância, fui aumentando a distância. Então, esse é um exemplo de vetor a velocidade. Consegui enxergar aqui a borracha para vocês enxergarem melhor. Vou desfazer todas as linhas que eu fiz aqui. Então, eu espero que tenha ficado inteligível essa propriedade. E como eu falei em algum momento para vocês, essa propriedade da adição de vetores, como ela é adição, ela vai ter a propriedade como transformação para que os vídeos não fiquem travando. Sendo assim, espero vocês no próximo vídeo para que a gente trate das outras propriedades. Que vai ser a regra polinomial, que aí eu já vou estar envolvendo outros vetores, a adição de mais de 2 vetores. Sendo assim, eu me despeço de vocês e até a próxima aula.